Nova regra de acumulação de cargos públicos. Estava tramitando no Congresso Nacional a PEC 169. Ela foi aprovada e o que mudou a partir desse projeto de emenda à Constituição? Antes, o professor ele só poderia acumular um cargo, o servidor que é professor só poderia acumular um outro cargo de professor ou um cargo técnico. O que era o cargo técnico ou científico? Era um cargo com formação em nível superior ou uma formação profissionalizante, ou que detinha uma formação específica, né? Tinha um saber, um conhecimento específico para o exercício daquela função. Por exemplo, o intérprete de Libras. Os tribunais, o STJ entendia que o intérprete de Libras era um cargo técnico, porque exigia uma formação específica, né? Exigia a formação em Libras para você traduzir, para você exercer aquele cargo técnico. O problema disso é que havia uma margem de interpretação e havia muita dúvida, muita insegurança com essa aplicação. Dependendo do RH, do órgão público, um cargo seria acumulável ou não. E aí havia essa insegurança jurídica de um modo geral. Mas agora com a nova regra, com a nova emenda constitucional, a emenda número 138, agora é possível o servidor que é professor acumular o seu cargo de professor com qualquer outro cargo, com um cargo administrativo, com um cargo de qualquer natureza. Então acabou essa discussão se existe cargo técnico, se aquele cargo tem uma natureza científica, se ele é possível de acumular. O servidor que é professor, ele pode acumular um segundo cargo, independente de qual seja a origem, de qual seja a natureza daquele cargo. Então, qual o efeito prático disso? Os novos servidores, aqueles que passarem em novos concursos a partir de agora ou assumirem um concurso depois da emenda constitucional 138 de 2005, eles vão poder acumular os dois cargos sem nenhuma dificuldade. A regra, né, o entendimento é que essa nova regra ela passe a produzir efeitos de agora em diante, né, de dezembro de 2025 em diante. Porque a regra é que a lei não retroage, a lei não produz efeitos para o passado, para trás, né? Mas existem exceções. Nós entendemos que aqueles servidores que estavam tendo alguma situação discutindo a legalidade da acumulação e ainda não tinham a situação resolvida, eles são atingidos por essa emenda de forma retroativa. Então, por exemplo, aqueles servidores que estavam respondendo por um PAD, por um processo administrativo disciplinar, se o PAD ainda não se encerrou, eles são alcançados, eles são beneficiados pela emenda constitucional, pela nova regra. Da mesma forma, aquele servidor que o seu PAD já acabou, mas ele ainda não foi exonerado, ainda não teve uma portaria de exoneração, ele é beneficiado, ele é alcançado pela nova regra de acumulação. E a terceira hipótese seriam aqueles servidores que tinham sido aprovados em um novo concurso e tinham sido impedidos de ser nomeado ou ainda não haviam sido nomeados. Então, a partir de agora, eles podem assumir esse segundo cargo sem nenhuma dificuldade. Ou se impediram eles de serem nomeados na época, agora eles podem ser nomeados, né? Estando aquele edital em validade, estando aquele concurso ainda ativo, é possível que aquele servidor que foi impedido de assumir o segundo cargo possa ser assumido agora por conta das novas regras de acumulação. Então, essas situações elas são beneficiadas pela nova regra, pela nova emenda constitucional, porque são situações que elas ainda não foram consolidadas, elas ainda não se encerraram, ainda está em curso o debate, a discussão, a controvérsia sobre esse caso. No caso aqui, por último, se o aprovado num segundo concurso, ele poderia ser nomeado por conta das antigas regras de acumulação. Mas como o concurso ainda está em vigor, ainda está em validade, ele pode ser nomeado agora, e mesmo que ele tenha sido impedido antes. Então a regra, a nova emenda à Constituição iria beneficiar esse candidato que foi impedido de ser nomeado no novo concurso. O mesmo vale para aquele servidor que estava respondendo por um PAD, por um processo administrativo disciplinar, e o seu PAD ainda não tinha se encerrado. Então, por ainda estar em discussão, por ainda estar sendo
analisada a situação, ele pode ser beneficiado e a nova emenda deve ser aplicada para ele e ele deve ser inocentado, ele deve ser livrado daquele PAD e permanecer nos 2 cargos. O mesmo vale para aquele que já teve o seu PAD decidido, mas ainda não teve a portaria exonerando. Então, uma vez que a portaria não foi publicada, aquela situação não foi consolidada, ela ainda não terminou. E aí, por isso, ele também pode ser beneficiado pela nova emenda. Alguma dessas situações se enquadra na sua situação, pode ser que você seja beneficiado pela nova emenda.